Olá pessoal, eu sou o Zion, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Eu Sou Discípulo e é uma grande alegria a gente estar junto para poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração e na nossa vida. Eu quero abençoar você neste tempo, ministrando e falando um pouquinho de tudo aquilo que Deus não somente tem falado, mas também tem feito, e eu creio que você vai experimentar mais e mais de Deus sobre o teu coração. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Números capítulo 13, do versículo 32 ao versículo 33, que diz assim: E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, justamente é visão de conquistador ou visão de gafanhoto. A gente vê que Deus tinha uma promessa para esse povo de Israel, tirou eles da escravidão e conduziu eles a uma terra prometida, uma terra de herança. Tirou eles de uma escravidão e prometeu eles a serem herdeiros, príncipes. Mas quando eles tiveram que, em um momento decisivo, ver a terra que eles estavam prestes a entrar, a Bíblia fala que alguns espias foram enviados àquela terra. Mas o relatório que eles tiveram, a visão que eles voltaram foram que a terra tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante. E o que acontecia? Eles disseram assim: quando a gente entrou naquela terra, a gente viu as coisas boas que tinham, mas as pessoas que estavam lá eram enormes, as barreiras, as dificuldades eram grandes, e nós parecíamos gafanhotos diante daqueles homens. Ou seja, diante das dificuldades e dos desafios, eles olharam para si mesmos e se sentiram inferiores, complexo de inferioridade. Tá certo que no meio deles havia Josué e Caleb, que foram dois homens que não se conformaram com essa visão, e foram os dois únicos que daquela geração entraram na terra prometida. Mas isso fica para uma outra história. O que eu quero falar com vocês é justamente sobre pessoas que têm complexo de inferioridade, pessoas que têm a visão do gafanhoto, pessoas que em vez de viverem como herdeiros, vivem como gafanhotos. Pessoas que têm visão de gafanhoto, ou seja, pessoas que vivem sempre de maneira a se sentir inferiores. Elas são chamadas para viver como filhos de Deus, são chamadas para ter uma visão maior do que si mesmas, para experimentar uma vida abundante que Jesus nos desafia a viver, mas de repente tudo que elas conseguem se deparar é com limitações. Olham para a vida delas, se sentem limitadas. Olham para o meio onde elas nasceram, limitação. Olham para a condição financeira, limitação. E tudo elas olham e dizem: eu não tenho condição, olha, eu sou pequeno, eu não tenho instrução, eu não tenho estudo, eu não tenho oportunidade. Meu querido, os limitadores eles estão na sua mente, eles estão na visão que você tem acerca de você mesmo. Agora, nunca você vai encontrar limitadores em Deus. Em Deus não existe limites. É por isso que o salmista Davi ele falava assim: com meu Deus eu salto muralhas. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E ele não usa isso somente como um versículo de otimismo ou de simplesmente de colocar as pessoas para uma mentalidade de pensamento positivo. Ele está querendo dizer que com Deus eu posso me deparar com qualquer situação, qualquer dificuldade. Eu não estou olhando para a minha própria condição, mas estou olhando para Deus, que é capaz de me dar suporte, que é capaz de me dar sustento, que é capaz de me capacitar a enfrentar qualquer dificuldade. Então, meu querido, você deve buscar olhar não para dentro de si mesmo e se deparar com as suas limitações, mas olhar para aquele Deus que está garantindo uma promessa, para aquele Deus que te tirou do mundo de trevas, do lamaçal de pecado, de uma vida sem propósito, de uma vida de angústia, de dor e de sofrimento, e hoje te propõe uma vida de abundância, uma vida plena, e mostrando uma vida com propósito, e te conduzindo a isso. Mas para você chegar nesse nível, entre o querer, o efetuar de Deus, como muitas vezes a gente fala, é necessário você deixar essa visão de gafanhoto, esse complexo de inferioridade para trás. Deixar que toda essa mentalidade caia por terra. Deixar de que esses embaraços que muitas vezes limitam sua mente sejam lançados para trás e você avance para frente. Guarde essa mensagem no seu coração e com certeza você vai ser muito abençoado.
Essa é a nossa mensagem dessa semana. Que Deus abençoe, que você seja herdeiro, que você seja uma pessoa motivada, uma pessoa inspiradora. Não se sinta complexada, inferior, uma pessoa que, eu não tenho como conquistar, eu não tenho como avançar porque eu sou pequena. Você tem um Deus grande e não há limites no agir de Deus. E se você deixar Deus agir em sua vida, através da sua vida, não há limites daquilo que Deus pode fazer em você, através de você. Que Deus abençoe grandemente. E nessa semana eu quero deixar uma dica de mais um livro para você, um livro muito especial que tem impactado a minha vida, que é Mergulhados na Presença, uma experiência de 21 dias para mudar a sua vida. Esse livro é um livro de 21 capítulos que fala justamente, cada dia, sobre experiências de pessoas que mergulham na presença, que buscam mais de Deus. É um devocional que vai desafiar, através de histórias, relatos de avivamento e de lições e testemunhos pessoais, de pessoas que decidiram avançar, que decidiram buscar mais de Deus. E fica aqui, justamente, o desafio para você, que deseja encontrar um pouco mais de Deus sobre a sua vida, experimentar mais de Deus na sua vida, buscando, mergulhados na presença. Que Deus abençoe.